inspiração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Muito obrigado. Então vamos responder as perguntas que os senhores enviaram. Primeira pergunta. Casada, com filhos e netos, 69 anos. Fiz uma pequena cirurgia de uma pequena ferida acima do lábio esquerdo. Está cicatrizada. Porém, um pouco abaixo surgiu outra que não quer sarar. O que fazer para que ela saia? Bom, os problemas que se manifestam na região da boca estão relacionados a algo que nós falamos, daquilo que sai da boca. Por isso que Cristo disse, o que contamina não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca. Por esse fato, é importante que, dentro daquilo que nós estudamos, na Verdade da Vida, volume 22, a Seitonê também usa a psicanálise, psicoterapia para buscar os conflitos que estão lá no inconsciente, que o consciente já não lembra, que a pessoa não lembra, mas está lá gravado no subconsciente, e trazê-los à tona. Quando isso ocorre, então aquele conflito, aquela mágoa, aquele ódio que estava lá adormecido, que um dia nós guardamos, um dia nós passamos por aquela situação, vem à tona e aí se apaga desde que nós procuremos a harmonização com as pessoas que estavam envolvidas no caso, ok? Então os problemas que se manifestam na região da boca estão relacionados ao que falamos para alguém e que causou aborrecimento e consequentemente nós ficamos com sentimento de culpa posteriormente. No momento de nervosismo ou quando a pessoa está exalta, de repente ela não está agindo de uma forma normal, ela está um pouco irritada, cansada e perde-se a paciência e essa tensão é descarregada às vezes na primeira pessoa que aparece. A pessoa aparentemente não tem culpa de nada, mas é ela que nós acabamos descarregando uma tensão e aí que ocorre da pessoa ficar chateada, magoada e consequentemente nós ficamos pensando, mas eu não devia ter feito aquilo, eu não sei porquê, não sei, sem querer, e ficou o sentimento de culpa. Há situações que a pessoa não gosta do que vê ou do que ouve e fica calada. E a pessoa fala, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, chega uma hora que ele explode. Aquela cobrança, aquele fato que está irritando, chega um determinado momento que é igual uma bola que a gente vai enchendo, explode. E isso às vezes acontece por exatamente de
de reprimir, guardar, e chega uma hora que a pessoa não consegue segurar. E às vezes algo que foi dito com boa intenção, foi falado com boa intenção, olha, é para ajudar a pessoa, mas a pessoa foi mal interpretada. Isso acontece muito quando a sogra fala para a nora, por exemplo. A nora acha que está interferindo, mas a intenção da sogra é transmitir a experiência que ela tem, mas não é dessa forma que a nora interpreta. Por isso que às vezes surgem certas situações e depois surgem o chamado bate-boca, alguma coisa que uma responde atravessada, a outra devolve aquelas palavras duras e depois fica aquele sentimento, mas não deveria ter feito isso, estava tudo tão bem, por que acabou acontecendo isso? Bom, então, falando nisso, talvez vá lembrar do que aconteceu, algum fato que aconteceu. Então, lembrando o que foi, com quem foi, feche os olhos, imagine que está diante dessa pessoa e faça a oração do perdão, 1, 2, 3, 5, 10. Quanto mais fizer, mais aliviada ficará. E, posteriormente, notará que as feridas desapareceram, ok? Isso depende muito da transformação, da mudança do estado mental, daquele sentimento que foi guardada com mágoa, tristeza, ódio, saia e a pessoa não fique mais segurando aquele espinho no seu inconsciente. E lembrando, além de fazer a oração do perdão, em outro momento, na hora que estiver andando, caminhando, dirigindo, cozinhando, vai fazendo agradecimento, agradecendo. Toma a decisão de fazer 1 hora de agradecimento para essa pessoa todos os dias. Então, quando se purifica a mente sã, corpo são. A mente estando limpa, purificada, consequentemente o corpo também vai ficar normal, bem purificado, bem limpinho. Pergunta número 2. Feminino, 28 anos. Como me sinto mal neste momento? Sinto vontade de me suicidar. Ajude, por favor. Suicídio é fuga. E suicídio não resolve o problema. Ao contrário, as pessoas que suicidam para fugir do problema, ela encontra problema maior, porque vai para o mundo espiritual, onde o local que estarão os suicidas é um local bem tenebroso, de muitos sofrimentos, e não vai aliviar aquela tensão, aquele sentimento, não. Então, você que fez a pergunta, feche os olhos, volva a mente para o mundo absoluto de Deus. Feche os olhos e mentalmente ingresse no mundo absoluto de Deus, o mundo celestial, ou o mundo da mais verdadeira, paraíso. E faça o canto evocativo de Deus, e se não souber, faça o Pai Nosso. O bebê, quando quer algo, chora chamando pela mãe. Se está com fome, chora porque é a forma de se comunicar. Você, sendo filha de Deus, está nessa hora diante do Pai Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, amor absoluto, o Pai nosso que estás no céu. Então, você é filha de Deus. E Cristo disse, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 4. Converse com Deus. Tranca-te no quarto, conforme disse Cristo, e conversa com Deus. Se estiver com vontade de desabafar, pode desabafar que Deus vai ouvir, não vai reclamar, não vai te julgar, não vai te criticar, não vai te condenar. E se você ficou reprimindo, guardando muitas coisas desagradáveis, que não era do seu agrado, fale, pode falar. Imagine você num mundo iluminado, vasto, muito iluminado, esplendoroso, com muita luz, muita harmonia, e acompanhe mentalmente agora, com os olhos fechados, a oração para receber a luz divina. Todas as demais pessoas, mesmo que não tenham feito a pergunta, se quiserem acompanhar, feche os olhos e acompanhe mentalmente o que eu vou falar a partir de agora. Dentro da sua alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Você sabe que mesmo nas horas da mais alta, profunda treva, não perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiado por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga,
a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de você, desaparece a barreira entre você e os outros. Então, todo e qualquer pensamento de disputa desaparece de sua mente. Os sentimentos de cólera e ódio transformam-se em perdão. Finalmente, você torna-se capaz até de abençoar as pessoas que lhe ferem. Agora, mentalize essa luz te envolvendo, te abençoando. É a luz de Deus e é a luz de Deus que está te manifestando, te abençoando. Portanto, mantenha esse pensamento e a todo momento diga para si mesma, sou filha de Deus, sou amável, sou harmoniosa, sou filha de Deus, sou amável, sou harmoniosa, sou espírito, sou eterna, sou imortal. Aí depois acrescente, sou alegre, sou feliz. Sou filha de Deus, sou amável, sou harmoniosa, sou bondosa. Sou espírito, sou eterna, sou imortal. Sou alegre, sou feliz. Repita isso 10, 20 vezes assim que acordar, ok? Isso está nessa oraçãozinha, foi oraçãozinha porque eu fiz uma parte do livro A Verdade e Orações, volume 1, Verdade e Orações, volume 1, página 18 a 20, ok? Terceira pergunta, 54 anos, feminino. Meu esposo tem 57 anos, está depressivo e o trabalho não prospera. Preciso muito da sua orientação para termos saúde e prosperidade. O que fazer? Eu vou falar, mas vocês precisam colocar em prática, ok? Não adianta só ouvir, não adianta somente tomar conhecimento se não colocar em prática. Toda oração precisa ter ação, e ação é o que eu vou transmitir agora. Assim consta no livro Mundo Espiritual e o Destino do Homem, página 201. O solo, a terra, é Deus. As raízes são os antepassados. O tronco simboliza os pais. E os galhos e as folhas representam os filhos. Para que tenha flores e bons frutos nos galhos, é preciso gratidão aos pais e oração de gratidão aos antepassados. Gratidão aos pais e oração de gratidão aos antepassados. Quem não ama os pais não tem sorte na vida. Se não for pai, às vezes é padrasto ou madrasta, tem que se harmonizar, tem que viver em harmonia emocionalmente todos os dias. Para isso, pratique muitas orações de perdão. Muitas, até se purificar, até se sentir que está amando papai, ou padrasto, ou mamãe, ou madrasta, ok? Se está conhecendo a Seitonei agora, ofereça a leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade para os seus antepassados. E os antepassados também do seu esposo. Comece a fazer todos os dias, evoca sobrenome do papai, sobrenome da mamãe, quando a mamãe era solteira, sobrenome do sogro, sobrenome da sogra, com nome sobrenome de solteira, e ofereça diariamente a leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Já no segundo dia, convide seu esposo para participar, para que ele também leia a Sutra Sagrada. No livro Melhore Seu Destino, Orando para os Antepassados, explica a necessidade de cuidar dos jazigos deles, visitá-los 2 a 3 vezes por ano, providenciar limpeza mesmo, e levar flores. Isso tudo vai deixá-los felizes e, consequentemente, eles vão retribuir essa gratidão que eles estão fazendo com ele. O fato de lembrar deles, orar para eles, visitar os túmulos 2 ou 3 vezes por ano, isso os deixa felizes. No segundo dia, então, convide seu esposo para orar junto. O fato dele estar em contato com a verdade, ele vai se libertar dessa situação. A verdade liberta. A verdade está em linguagem atual, é o que está na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Então, ele vai se iluminar, passar a ter momentos mais felizes, as coisas vão começar a melhorar. E outro detalhe, é bom que ele leia, é muito importante que ele leia o livro, por exemplo, O Convite à Prosperidade, volume 1. Leia 2, 3 vezes e coloque em prática. É bom que você também leia, tá bom? Lendo sempre e praticando aquilo que eu falei, consequentemente, os frutos vão começar a aparecer. Se os antepassados estiverem bem, eles terão condições de ajudá-los. Se eles estiverem sofrendo, não terão a mínima condição de ajudá-los, ok?
Pergunta número 4. Estou com endometriose profunda na coluna e gostaria de saber se tem alguma relação com os meus antepassados. Não. Esse problema da coluna é uma parte lá inferior, então essa parte da região lombar, isso não é antepassado, essa parte está ligada a cônjuge. Então o endométrio é o tecido que reveste o interior do útero, outros órgãos da pelve, trompas, ovários, intestino e bexiga. Então mostra que é a parte inferior mesmo da coluna. Então, essa parte do útero, ovário, outros órgãos, bexiga, está relacionada a cônjuge. Pessoas que vão guardando aquele insatisfação, mágoa, tristeza com relação ao cônjuge, as mulheres passam a ter esse tipo de problema. Ok? Portanto, a causa é psicossomática, não é espiritual. É o acúmulo de ressentimentos que você guarda do seu esposo. Para quem foi casada anteriormente, pode ser do primeiro marido. E se divorciou com tanta desarmonia, então ficaram aqueles conflitos, todas aquelas coisas ruins, negativas da desarmonia, ficaram gravadas no seu subconsciente. Então a pessoa que é casada pela segunda vez, muitas vezes o problema não é com o atual cônjuge, mas às vezes é com o cônjuge anterior. Okay? Mas se não foi casado outra vez, então é com o cônjuge atual. Portanto, elimine esse sentimento de tristeza que você guarda no relação ao esposo, purifique-se, e o purificar, esse detergente que vai purificar é a oração do perdão. A oração do perdão que vai fazer com que você se purifique, consequentemente, você praticando, depois de praticar 30, 40, 50 vezes, 100 vezes por dia, essa oração de perdão para o seu cônjuge, todo o seu organismo vai estar bem. Quando você fica triste, o organismo também fica triste. Se você pensa no limão, aparece água na boca. Assim reage automaticamente o nosso organismo. Se a pessoa guarda mágoa, ódio, tristeza, vai aparecer em forma de doença no corpo carnal. Por isso, pratique a oração do perdão e em outro momento vai agradecendo, obrigado. E já faz o seguinte, de manhã, na parte da manhã, faça a oração do perdão para ele. E a parte da tarde, agradecimento. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000 vezes por dia. Quanto mais fizer, melhor, tá bom? Não é penitência, mas é purificação, as duas práticas, oração do perdão e agradecimento. E leia o livro Lições para o Cotidiano. Feminino, 69 anos, boca e lábios muito secos. Segundo informações médicas, é pouca saliva. O que devo fazer? É pouca saliva, a saliva é líquido. Então, o que está acontecendo na realidade, algum antepassado seu está com sede. Talvez, veja bem, talvez algumas pessoas da sua família podem estar com diabetes. Isso prova que há algum antepassado com sede. Então, uma pergunta. Novembro, mês passado, tivemos o finados. Visitou os túmulos dos seus antepassados por parte do pai e da mãe? Visitou todos, levou flores, fez uma limpeza na superfície e em casa está lendo a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, diariamente. Não é dia sim, dia não, é diariamente, ok? Assim como na oração Pai Nosso, Cristo ensinou o pão nosso de cada dia. Cada dia nós estamos recebendo pão. O pão nosso não é esse pão que nós comemos, não. É a vida, esse pão nosso é a vida de Deus que está em nós que nos faz viver. É a vida que nos faz viver, esse é o pão nosso de cada dia. Então, todos os dias é importante que leia a Sutra para os antepassados. E quando for visitar o jazigo deles, conforme sempre digo, daquilo que está, a recomendação que está no livro Melhor o Seu Destino, providenciar a limpeza, lavar a superfície e também jogue um pouco de água e deixe um copinho de água lá, além das flores, deixe um copinho de água aberto, ok? E em casa, para os seus antepassados, leia a Sutra diariamente sempre no mesmo horário, Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, e também pode colocar um copo d'água. Todo dia renove, troque de água. E isso fará com que eles também se sintam saciados pelo fato de dar essa oferenda da água para eles. Então,
depois vai notar que não haverá mais esse problema. Há muito tempo, já faz mais de 50 anos que aconteceu, tinha uma vizinha que falou para minha mãe. Naquele tempo nem tinha aquela surta individual como temos hoje, caderninho não tinha. Aí uma vizinha falou para minha mãe: Dona Tereza, todos os dias eu escuto o barulho de água no tanque. Vou lá, o tanque está fechado. Ela falou: tem um antepassado que está com sede. Então esse ruído assim da água, na verdade, é o seu ouvido espiritual que está ouvindo um barulho que o seu antepassado gostaria de ter, que era saciar a sede. Então existem muitos detalhes assim. E normalmente, veja bem que as pessoas, quando abandonam os antepassados, têm problema de diabetes, passa esse antepassado que está com sede, ou então a sola do pé fica totalmente ressecada, tanto que eles sentem a falta de água. Então, para esse antepassado, faça isso, visite o túmulo, leia em casa, leia a Sútra Sagrada todos os dias, sem falta. Pergunta número 6. Meu filho de 3 anos tem ficado muito nervoso, grita, não aceita ser contrariado e não está mais respeitando a mim, nem o pai, nem os avós. Moramos todos juntos. O que fazer? Percebi que a convivência do meu filho com meu pai não tem feito bem para ninguém daqui de casa, pois meu pai é uma pessoa muito difícil de lidar. Não ouve direito, não se importa conosco, gerando muitas discussões. O que posso fazer para manifestar a imagem verdadeira, perfeita dele? Exatamente, ver a imagem verdadeira dele. Ver com os olhos espirituais, ver aquilo que está nele, a vida de Deus dele, o Deus interior dele. Veja a natureza divina dele e não fique com a mente presa às atitudes, ao fato dele não estar bem, não estar ouvindo bem, ficar gritando, falando alto. Não veja desse lado, veja seu pai dócil, bondoso, compreensivo. Fixe a mente nessa imagem, papai harmonioso, bondoso, compreensivo, ok? Então, e todo momento só fique pensando, e para que possa ver a imagem verdadeira dele, a todo momento recite: Papai, o Senhor é Filho de Deus, é amável, harmonioso, é bondoso, é alegre e feliz. Papai, o Senhor é Filho de Deus, amável, harmonioso, bondoso, é alegre e feliz. Papai, o Senhor é Filho de Deus, amável, harmonioso, bondoso, alegre e feliz. Experimente fazer isso, repetir essas palavras 5.000, 7.000 vezes por dia. Experimente fazer. E se for difícil de contar, coloque 1 quilo de feijão sobre a mesa e passa grão por grão, dizendo: Papai, o Senhor é Filho de Deus, amável, harmonioso, alegre e feliz. Papai, o Senhor é Filho de Deus, amável, harmonioso, alegre e feliz. Então, a oração tem que ter intensidade. Essa intensidade é que vai fazer acontecer com que ele capte, porque as mentes se comunicam, capte as suas vibrações, seus pensamentos, o seu modo, aquilo que está pensando. E, consequentemente, ele vai começar a mudar. A verdade não é o seu filho que anda nervoso. Os filhos captam o sentimento dos pais. Quem anda irritado, com vontade de gritar, são vocês, pais, e não o seu filho. Então ele simplesmente está captando. E parece que ele que está nervoso. Não. Os filhos captam todo o estado emocional, captam as vibrações mentais dos pais. Então, por esse fato que criança pequena captam. Quando já fica adulto, já não captam assim igual uma criança. Mas criança com menos de 7 anos, 8 anos, capta tudo que os pais pensam, sentem. Por esse fato que quando as pessoas dizem: meu filho está doente, eu falei: os pais não estão em harmonia. Os pais não estão em harmonia. E realmente vocês não estão em harmonia com o seu pai. Vocês não estão em harmonia com o seu pai. Então, se seu pai estiver falando alguma coisa, lembre da frase de Jesus Cristo: se alguém te bater na face direita, dê à esquerda. E se seu pai quiser almoçar num determinado prato, cismou com aquele prato, deixa. Se ele quiser jantar lá na sala porque está tendo jogo, deixa, sabe? Então não fique se apegando, querendo impor, porque aí aquilo que ele quer com o que vocês querem, estão brigando por coisas banais. Quando você tinha 2 anos, ele foi paciente em pegar do chão aquilo que você deixou cair. Quando chegava o Natal, ele procurava comprar sempre o presente que te deixava feliz. Quantas vezes ele segurou nas suas mãos quando você estava aprendendo a andar, levantava para o alto, brincava, e dava aquele sorriso. Não foi isso? Lembra disso? Na mesma frase que eu citei agora, Cristo disse: se pedirem para você dar 1000 passos, dá 1000 e mais 1000. Então,
não se apegue ao que papai está falando, sabe? Não se apegue, não queira discutir com o papai porque ele falou que aquela roupa que você está vendo como branca é vermelha, é azul. Deixa, não se apegue, isso não vai mudar nada, não vai mudar nada. Apenas esse conflito emocional é que fará com que o seu filho fique irritado. Então, porque você está ficando irritada com o seu pai. Então, é o momento agora, chega o momento de retribuir tudo o que eles fizeram. Por isso, da mesma forma que eles tiveram paciência conosco, da mesma forma que eles tiveram toda uma paciência quando nós éramos pequenos, agora vai ficando, a idade avançada também vai ficando criança. Então, chega o momento de nós termos paciência com eles. Então, mentaliza a todo momento, quando estiver andando, dirigindo, papai, o Senhor é filho de Deus, é amável, é harmonioso, é bondoso, é alegre, é feliz. Repita isso, 1.000, 2.000. Se você repetir 5.000 vezes por dia, você não vai ficar mais duvidando do que você está falando. Você vai sentir que papai é filho de Deus, é amável, harmonioso e bondoso. Papai é filho de Deus, é amável, harmonioso e bondoso. E, consequentemente, o comportamento dele vai mudar. Ok? Não entre em atrito mental. Não adianta ficar, mas eu estou bonzinha, eu estou calada, mas por dentro fica criticando. Papai é chato, papai é isso, papai... Não olhe desse lado. Papai é maravilhoso, filho de Deus, amável e bondoso. Obrigado, papai. Obrigado, papai. Obrigado por tudo que o Senhor fez para nós. Muito obrigado, muito obrigado. Tá certo? Pergunta número 7. Casada há 50 anos de idade. Há 10 anos veio sofrendo com câncer metastático no intestino. Agora fiz cirurgia no cérebro. O que devo fazer? Cirurgia no cérebro está relacionado com algum superior. Então, esse superior pode ser papai, mamãe, sogro, sogra, padrasto, vovô, vovó, antepassados. Por isso que é muito comum pessoas que abandonam os antepassados terem problemas, tumor no cérebro. No livro Preleções sobre a Suta tem 2 casos, são citados 2 casos desse fato. No meu livro Conquista a Felicidade com Amor, eu cito o caso de um senhor de São João da Boa Vista que estava com tumor no cérebro e era falta de gratidão aos antepassados. Eu falei, o senhor abandonou seus antepassados e não vai visitá-los. Ele falou, mas eu não gosto de cemitério. Eu disse, eu também não gosto, mas por obrigação, por amor, respeito e gratidão, é preciso visitar os túmulos dele. Bom, final do filme, eu já contei esse fato outras vezes, ele ficou curado. Então tome a decisão. Esse problema de câncer, você está guardando ressentimento, mágoa, ódio, é um ressentimento muito forte que você guarda de alguém, muito próximo, foi muito próximo de você. Se tomar a decisão de perdoar essa pessoa, mas perdoar mesmo, a ponto de sentir amor por essa pessoa, a ponto de sentir amor por essa pessoa. É o que Cristo disse, amai os vossos inimigos. Então o câncer vai desaparecer. Mas para que possa chegar nesse ponto, pratique. Se Cristo estivesse aqui agora, ele te diria o quê? Perdoai 70 vezes 7. 70 vezes 7 não é 490. Matematicamente sim, mas esse 7 é infinito. É um número cíclico que não tem fim. Dias da semana. 7 dias quando termina começa novo 7, novo 7. É nesse sentido que Cristo disse. Sempre, sempre, sempre. 70 vezes por dia, sempre. Faça isso, ok? Pratique no mínimo 50, pelo menos 50 vezes por dia a oração do perdão, é importante que faça isso. E quando lembrar com quem foi essa mágoa, essa tristeza muito forte, ou colega de trabalho, ou seu chefe, ou papai, alguma pessoa, ou irmão, ou cunhado, agradeça, 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 agradeça. E depois vá pessoalmente pedir perdão para essa pessoa, mesmo que você tenha razão. Mesmo que você tenha razão. Se você fizer isso que eu estou lhe falando, esse problema desaparecerá tranquilamente. Mas tem outro detalhe. Você pode estar pensando, mas eu estou com a razão. Eu fui vítima porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que importa a razão? Tem muitas pessoas que estavam dirigindo, o sinal para ele estava verde, e ele viu um carro vindo atravessando o farol vermelho, e ele pensou, mas eu estou com a razão. Foi parar no hospital. O que adiantou ter razão? E outro detalhe, aparentemente está com a razão, mas as pessoas que conhecem a lei do karma, que conhecem a lei da causa e efeito, sabem que muitas situações que nós estamos vivendo hoje
estamos sofrendo por essa situação, são coisas que nós plantamos numa vida anterior. Então é um reencontro com certas pessoas, e nesse ponto nós estamos nos purificando através disso. Por isso, aparentemente nessa encarnação você está com razão, mas se olhar de uma forma holística, global, vendo as encarnações anteriores, você vai ver que não tem razão. Então não há motivo de ficar se pegando com razão. Simplesmente perdoe, 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 tá ok? Então, leia Lições para o Cotidiano. Pode ler também outro livro que é bom, que tem ajudado muitas pessoas, é o Conquista e Felicidade com Amor, livro de minha autoria. Não estou falando isso porque não ganho por interesse nenhum, porque eu não ganho nenhum centavo. Todos os direitos autorais foram cedidos para Seitonue. E também averiguo na família, faça uma averiguação se houve alguém na família que morreu com problema intestinal, câncer, alguma outra coisa assim. Procure pesquisar na família do seu pai e da sua mãe. E descobrindo quem foi essa pessoa, ofereça a leitura sagrada Chuva de Néctar da Verdade todos os dias, sempre no mesmo horário para essa pessoa. Então, chame o nome dela, leia a Sutra Sagrada, e quando terminar, diga agora, regresse para o mundo espiritual, que amanhã, nesse mesmo horário, iremos continuar com a oração. Pergunta número 8. Feminino, 29 anos. Desde os 15 anos sinto tontura, cabeça pesada e sensação de pressão na cabeça. Às vezes o ouvido tampa e ouço um zumbido que se manifestam por alguns dias e depois somem. Às vezes são fracos e às vezes fortes a ponto de provocar enjoo. Quando eles se manifestam, tenho que realizar os movimentos lentamente e não girar a cabeça, e não abaixar a cabeça. Já fiz alguns tratamentos, fiquei ótima por mês, mas os sintomas voltam. O que fazer? Então vamos rapidamente. No livro Iluminando Seu Caminho, eu cito dois casos do Edson Pardini de Recife e do seu Lourenço Mir, da Argentina. Os dois casos que eu conversei com eles tinham problemas seríssimos. O seríssimo na cabeça é do Pardini lá de Recife. E o seu Lourenço Mir era a neta que nasceu com problema na cabeça e os médicos não davam condições de vida para ela. Então leia esse livro e vai ver que algum antepassado teve algum problema na cabeça, algum choque, algum trauma, um acidente, e ele continua sofrendo no mundo espiritual. Então leia a Sutra Sagrada para essa pessoa 21, 30 dias ou 49 dias, todos os dias sempre no mesmo horário. Tá bom? Agora, isso é do lado espiritual. Outro detalhe. Volte mentalmente para a época que você tinha 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos. Como era o seu relacionamento com seu pai e sua mãe? Como que eram? Procure lembrar com sinceridade. Era de alegria e harmonia total? Quando você voltava para casa da escola, você voltava feliz, contente para contar as novidades? Ou você voltava assim e via aquele ambiente triste, desagradável? E muitas vezes você pensou até sair de casa, por acaso? Pensou até sair de casa? Seu pai e sua mãe eram muito nervosos? Davam muita bronca? Cobravam a todo tempo, todo momento? E você sonhava com a festa dos 15 anos? E teve essa festa? Você não ficou chateado por alguma coisa, por não ter tido a festa, ou esqueceram, alguma coisa assim? E se você passou por um momento de nervosismo, irritação, chateação, decepção, ou então sentiu que eles davam mais amor ao seu irmão, à sua irmã, acontece esse detalhe, tá bom? Então, em 1978, 79, eu orientei uma senhora que também tinha tontura e ela desmaiava a cada 15 dias. Eu falei, mágoa do papai e mamãe. Eu não vou contar porque o tempo já está passando, mas era realmente uma mágoa dos pais. Isso já contei, mas qualquer dia eu vou contar outra vez. Leia o livro Buscando o Amor dos Pais e pratique a oração do perdão várias vezes para o papai e várias vezes para a mamãe. Várias vezes que eu digo, mínimo 40 vezes por dia, tá bom? Muito obrigado. Então vamos aos abraços. Desta vez não vou citar as cidades que mandaram a sua mensagem no chat, mas para todos os senhores que estão assistindo, acompanhando essas aulas, muito obrigado. Muito obrigado, que Deus ilumine cada vez mais e que realmente Natal, não somente Natal,
mas que o ano de 2021 seja um ano maravilhoso, cheio de paz, de harmonia, mas plante essa imagem, sinta que isso já está acontecendo. Quando alguém lhe disser Feliz Ano Novo, agradeça pensando obrigado, realmente será maravilhoso. E imagine nessa hora, mesmo que seja rapidamente por 5 segundos, um ano de muita alegria, muita paz, prosperidade e saúde. Pense sempre, pense sempre. A oração consiste em pensar constantemente naquilo que você deseja. Então não deixe em nenhum momento o pensamento negativo tomar conta de vocês, tá bom? Então já vou antecipando, é melhor falar agora, porque às vezes deixar para o final, muitas vezes não temos tempo, o tempo já está quase estourando, então prefiro falar agora. Feliz Natal e felicíssimo 2021 para você e toda a família. Muito obrigado. Então vamos à frase: todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. Todos os dias, sob todos os pontos de vista. Sobre todos os pontos de vista. Seja ponto de vista da parte de saúde, financeira, tudo. Sobre todos os pontos de vista, eu estou cada vez melhor. A frase do Emile Coué. Sempre, sempre, sempre repetindo, para que possa, através do poder da palavra, melhorar a sua vida, melhorar o seu destino, melhorar a sua saúde, melhorar tudo. Na verdade, a Vida Volume 7, que nós comentamos na aula passada, página 30, diz o seguinte: nós temos de reservar algumas horas do dia para dedicar amor a outras pessoas. Essas horas serão destinadas a aumentar ainda mais o nosso amor ao próximo. Algum momento, reserve isso, tá bom? Reserve esse momento. Se você já é um dirigente da Setionê, então procure sempre fazer alguma coisa que possa dar alegria para alguém. Essa alegria é no sentido de fazer alguém feliz. Uma ocasião, eu lembro que uma senhora comentou, e ela comentou no relato, ela todos os dias, ela dizia: muito obrigado, eu abençoo e agradeço muito a pessoa que deixou uma revista da Setionê na minha caixa de correio. Foi a minha salvação. Então agradeço muito a pessoa que fez isso. Então é um fato, detalhe. Simplesmente colocou na caixa de correio, mas era o que a pessoa estava precisando e foi a salvação através dessa revista. E essa pessoa que ganhou a revista, foi colocada na caixa de correio a revista da Setionê, se tornou uma dirigente. Por isso, uma coisinha de nada, aparentemente é uma coisa simples, mas que pode salvar muitas e muitas pessoas, tá bom? Assim como aconteceu com o saudoso pretor Miguel Dávila e outro saudoso pretor Júlio Cuenca também, os dois já regressaram para o mundo espiritual. Eles foram divulgar a revista na região do Jabaquara, perto da sede central. Aí tocaram a campainha e uma senhora demorou para atendê-los, e quando chegou, começaram a falar da revista, e essa senhora agradeceu. No dia seguinte, essa mulher foi na sede central, falou: eu vim procurar aqui um senhor espanhol alto, ontem ele foi na minha casa com mais outro rapaz alto, eu vim agradecê-los, porque ontem na hora que eles tocaram a campainha, eu demorei para ir atendê-los no portão, porque eu estava com um copo de veneno para tomar, quando ia colocar na boca, tocou a campainha. Foi a minha salvação. Por isso que eu vim agradecer aqui pessoalmente esses dois rapazes. Então não custa nada reservar um momentinho que seja para deixar alguém feliz. Vamos a algum relato do Léo Augusto da Silva Vincilá, de Astorga, Paraná. A todos, boa noite, muito obrigado. O relato de experiência que vou fazer é certamente resultado de esforço, perseverança, dedicação, confiança e amor. Estou hoje com 20 anos e desde meus 16, quando estava no final do 3º ano do ensino médio, decidi que prestaria o vestibular para o curso de medicina. Na Setionê nós aprendemos que para tudo na vida há um preço fixo. Então, eu sabia que para ser aprovado nesse curso haveria um preço. Era preciso estudar e estudar bastante. Não adianta querer muito, mas se dedicar-se pouco para conseguir o objetivo, não é verdade? Em um preceito diário há uma mensagem do mestre que diz: na vida não se pode regatear. Mas o preço fixo não só estudar, ter perseverança, ter confiança e possuir a mente afinada para o sucesso do meu objetivo eram também pontos fundamentais.
Mesmo não passando no vestibular, eu acreditava que uma hora eu iria passar. Formei-me no ensino médio, fiz mais de 3 anos o cursinho preparatório para vestibular. Nesses 3 anos fiz vários vestibulares, mas nem todos, em nenhum deles eu passei. Quando saía o resultado dos vestibulares, eu via que eu não tinha passado. Ficava um pouco chateado na hora, mas passavam alguns minutos e eu já estava novamente entusiasmado para estudar mais e me dedicar mais para ser aprovado na próxima oportunidade. Um dos motivos para esta confiança e entusiasmo para estudar foi uma prática orientada pelo preletor reitor, que consistia em mentalizar que já estava aprovado no curso de medicina, mentalizar meu nome na lista dos aprovados e também mentalizar que eu estava fazendo a prova, era o exame de vestibular orientado por Deus. Mas acrescentei mais uma coisa. Eu disse: Léo, não adianta pensar em estudar para passar, porque isso todos fazem. Se você quiser passar, não é estudar para passar, você tem que estudar pensando em lecionar a matéria que está estudando. Para você poder dar aula na matéria que você está estudando, você tem que estudar mais que os outros. Você tem que ter o domínio da matéria. Então, estude pensando em lecionar. E também mentalize e visualize a cena de que o seu nome está na relação dos aprovados. E assim eu disse, na verdade, mentalizar não era o que eu fazia no vestibular, mas através de Deus. Passei a fazer Shinsokan matinal aqui na regional todos os dias, acordava um pouco mais cedo. A prática da meditação em Shinsokan matinal me fez crer cada vez mais na seguinte frase: cada ato meu, cada passo meu atinge o ponto exato em tudo e faz manifestar resultados precisos. Me fez sentir também mais merecedor de ser aprovado no curso de medicina. Com isso passei a estudar com melhor qualidade. O meu aprendizado passou a ser maior. É importante eu dizer que o estudo das matérias para o vestibular e a dedicação às práticas e atividades Seichoné sempre caminharam juntos. Não é porque tinha bastante coisa para estudar, mas deixaria de me dedicar às atividades Seichoné. Não é porque tenho muita coisa para estudar que deixaria de dedicar às atividades Seichoné. Dá um parênteses aqui, que realmente essa atitude, fala, eu tenho muita coisa para estudar, então vou deixar de ajudar nas atividades Seichoné, como dirigente que ele era, como preletor que ele é. O mesmo também fez o nosso amigo JR, João Ricardo, preletor de Brasília, que ele dá aula sobre meditação em Shinsokan toda segunda-feira. Ele, estudando para ser juiz, no exame para ser juiz, ele era presidente da Regional dos Jovens, ele não cancelou nenhuma atividade e estudou, ajudou muito na Seichoné também, como dirigente, e foi aprovado, e por isso que ele é jovem, mas já é juiz lá em Brasília. Então, o fato de você pensar em ajudar o próximo, também nessa hora dos exames, flui para você uma ajuda do mundo celestial. Por quê? Porque você está pensando em ajudar o próximo, fazer o outro feliz. Quem planta, colhe. Quer fazer o outro feliz, você também vai colher essa felicidade com a ajuda do mundo celestial. Durante todo esse tempo, atuei como presidente da associação local da AJSI, Associação dos Jovens da Seichoné. Organizei reuniões, caravanas e demais atividades. Nós aprendemos na Seichoné e o tempo eu que faço. No final do ano passado e começo desse ano, recebi a notícia que havia passado em 3 vestibulares. Veja que ele fez vestibular 3 anos, em 3 anos ele foi tentando vestibular em várias faculdades e não passou. E aí desta vez ele passou nos 3 vestibulares, nas 3 faculdades que ele prestou vestibular, ele foi aprovado no exame para o curso de medicina. Passei em Cascavel, Unioeste, passei em Londrina, Universidade Estadual de Londrina, também no UEM, Universidade Estadual de Maringá. Dia 6 de março, na próxima segunda, estarei começando a cursar medicina em Londrina. Muito obrigado a todas as pessoas que sempre me apoiaram, em especial meu pai e minha mãe. Muito obrigado do fundo do coração pelo constante apoio, incentivo e dedicação do amor. Muito obrigado. Muito obrigado, Léo. Parabéns. Hoje já passaram-se muito tempo, ele já é formado, já está atuando como médico. Verdade da Vida, volume 25, páginas 160 e 161. Aqui um relato que nós temos que aprender, muitas coisas interessantes. O Sr. Ota contou-me isso e disse: compreendi realmente que o mundo em que vivemos é a projeção da nossa mente e que, colocando em ordem a nossa mente, tudo nesse mundo se concretiza de modo satisfatório. Depois acrescentou: recebi outra graça no assunto do cotidiano. Como o senhor pode notar, tenho a barba muito cerrada e não posso deixar de me barbear todos os dias. Acontece que praticamente todas as vezes que me barbeava, acabava
tirando um bifinho, né? Machucava, se cortava. Mas depois que conheceu a Seichonoye, não aconteceu mais isso. Por isso, isso deixou de acontecer. Compreendi então que mesmo os ferimentos, pequenos ferimentos, aparentemente causados por elementos externos, como a lâmina no meu caso, são na verdade reflexo da minha atitude mental. Até então, eu mantinha uma atitude mental muito severa e agressiva com os outros. Então, quem tem a mente agressiva também vai sofrer uma agressão, que era justamente o ferimento que ele sofria na hora de se barbear. Como reflexo disso, no mundo material, eu me feria todas as vezes que me barbeava. Depois que conheci a Seichonoye e compreendi que tanto eu como os outros semelhantes, somos filhos de Deus dotados de todas as virtudes. Deixei de ser intransigente, passando a ter uma mente afável e plena de harmonia. Como reflexo dessa mudança, não tornei a me ferir com a lâmina de barbear. Antes eu vivia implicando com a família por qualquer coisa que me desagradasse. Hoje eu sou calmo e compreensivo. Meus filhos dizem contentes que me tornei um bom pai e carinhoso. Este é um exemplo, mais exemplo do que quando compreendemos que na verdade é tudo reflexo da mente. Aí vamos repetir a frase que eu até sublinhei, muito importante. Compreendi, ele disse, compreendi realmente que o mundo em que vivemos é a projeção da nossa mente. Esse mundo fenomênico que nós enxergamos com os olhos carnais é projeção da nossa mente. E que colocando em ordem a nossa mente, tudo nesse mundo se concretiza de modo satisfatório. Colocando em ordem a nossa mente, tudo nesse mundo se concretiza de modo satisfatório. O mundo em que vivemos é a projeção da mente, ele disse. A verdade, isso é verdade horizontal. É verdade horizontal. Porque as coisas diante de nós mudam de acordo com a nossa mente. Mas a verdade vertical não muda nunca. Porque a verdade vertical é a verdade que nós somos filhos de Deus. Que Deus é onipotente, onisciente e é o Criador de tudo. Essa verdade não muda nunca, nunca vai mudar. E nós somos eternamente filhos de Deus. E nós somos vida eterna, perfeita de Deus. Isso sempre será e assim será. É a eternidade da nossa vida. Essa bênção de nós sermos ligados diretamente à mesma vida de Deus. Esta é a verdade vertical. Então, mundo em que vivemos, voltando aqui, mundo em que vivemos é a projeção da nossa mente. É verdade horizontal, isso é verdade horizontal citada pela Seichonoye. Então, exemplo de que tudo muda de acordo com a mente, o livro Felicidade da Mulher, volume 2, está escrito o seguinte: quando se vive suportando a dor do ego ferido, na vida cotidiana do lar, essa dor sentimental reprimida manifesta-se no corpo como forma de autoeliminação, isto é, cólica uterina. Quando se vive suportando a dor do ego, o ego está magoado, machucado, e essa dor do ego na vida cotidiana, essa dor reprimida se manifesta como cólica uterina. Esta se cura quando os familiares passam a se reverenciar mutuamente. Não é fingir que está tudo bem, é amar, é agradecer, é harmonizar, é perdoar o outro. E assim, esse problema desaparece. Continuando com a frase lá do Sr. Ota, colocando em ordem a nossa mente, tudo nesse mundo se concretiza de modo satisfatório. Colocando em ordem a nossa mente. Ordem é harmonia. Exemplo, vamos supor que você tem um recipiente onde você coloca o arroz. E você coloca a mão para pegar o arroz e de repente você vai sentir umas pontadas, alguns preguinhos que estavam lá no meio do arroz. Então por que você você ficou machucado com os preguinhos? Porque o lugar do preguinho não é aquele lugar. Alguma coisa está fora do lugar. Então, ordem é cada coisa no seu devido lugar. Ordem é harmonia. Harmonia é cada coisa está no seu devido lugar. Por isso que o mestre Masaru Taniguchi cita, na verdade, a vida, volume 30. O mundo celestial, o mundo absoluto de Deus, o reino de Deus, é muito, muito, muito mais bonito, maravilhoso do que nós imaginamos. Muito mais. Não existe nenhuma beleza na face da Terra que, por mais bela que seja, que se compare com a beleza que tem no mundo celestial. Isso porque cada coisa está no seu devido lugar. E aquilo que está
a definição do capítulo Deus. Quando Deus se revela, não há quem lese o próximo, não há quem se aborreça, não há quem seja miserável, não existe nada disso, porque é somente luz e harmonia. Então, não existe conflito, não existe dissensões. Lá no mundo celestial. Aqui na Terra, tudo é projeção da mente do homem. Então, ordem a cada coisa no seu devido lugar. Colocando em ordem a mente é eliminar da mente aquilo que não deve ficar ali. Eliminar a mágoa, o ódio, que não deve ficar na sua mente, tem que ser eliminado. Aí isso significa colocar em ordem. Isso é que significa perdoar 70 vezes 7, né? Graças te dou ao Senhor, dizia Jesus Cristo. Então esse sentimento de gratidão que nós passamos a ter com tudo e com todos, isso também é uma purificação. A oração do perdão está na caderneta de milagres. É uma oração, é uma purificação passiva, porque você fica, eu te perdoo, você me perdoa, você fica falando, eu te perdoo, você me perdoa. Já o agradecimento é uma purificação também, mas é uma purificação ativa. Obrigado, obrigado, obrigado. As duas são importantes, uma completa a outra. Tá ok? Então, eliminar isso através da harmonização. Na página 161, desse mesmo volume 25 da Verdade da Vida, consta um relato do casal Igarashi. Então ele disse, vou encurtando um pouco, diz o seguinte: ontem recebi a visita da esposa do senhor Igarashi, que é adepto e vem se empenhando na difusão dos livros da Seichonen. A senhora Igarashi contou-me que houve recentemente um incêndio na fábrica de óleo que fica ao lado da sua casa. Na manhã do dia em que ocorreu o incêndio, o marido dela sentiu-se impelido, sentiu uma vontade súbita e inexplicável de ir até na sede da Seichonen e fazer a meditação Shinsokan. Assim ele veio até aqui e fez a meditação Shinsokan durante bastante tempo. Nessa noite, a fábrica do óleo que estava ao lado da residência dos Igarashi pegou fogo e em pouco tempo começou a arder em chamas. A sorte da família Igarashi foi que o vento forte que durante todo estivera soprando do norte para o sul havia mudado de direção um pouco antes de começar o incêndio, passando a soprar para o leste. A senhora Igarashi disse-me que tanto ela como seu marido estavam certos de que a sua casa fora salva graças a Seichonen e sentiam-se profundamente agradecidos. O caso que acabo de narrar leva-nos a compreender que até o mesmo incêndio, que é aparentemente um agente destruidor externo, na verdade tem sua causa na própria mente das pessoas envolvidas. Assim sendo, mesmo que ocorra um incêndio perto de nós, as chamas não nos atingirão. Se não estivermos com a mente agressiva e hostil, que atrai o fogo destruidor. Se você não está com a mente hostil, mente de destruição, você não vai atrair uma coisa que vai te destruir. Você não vai ser vítima, porque não é semelhante, tá bom? Depois nós vamos explicar sobre isso. Quando compreendemos que todas as ocorrências do mundo ao nosso redor são reflexos da nossa própria atitude mental, percebemos o quanto é absurdo guardar ódio e rancor contra os outros. Uma vez o professor Tokuhisa, que era braço direito do mestre, perguntou: mestre, o senhor também fica de vez em quando aborrecido com determinadas pessoas? Ele falou: eu fico. Aí o professor Tokuhisa pensou: é igual a mim. Mas no mesmo instante o mestre falou: mas na mesma hora eu perdoo essa pessoa. Aí o professor Tokuhisa pensou: aí que está a diferença. Na mesma hora ele perdoa a pessoa. Isso é o que Cristo fez quando estava sendo crucificado. No mesmo momento ele perdoou. Continuando, o ser humano tem o livre-arbítrio de pensar o que quiser, mas é prudente saber que somos regidos pela lei da mente e existem várias leis da mente. Exemplo, aquilo que se teme aparece, semelhante atrai semelhante, são leis da mente. Estudamos no volume 1 a formação do destino, lembra? Formação do destino, e vimos que os acontecimentos, de antes de acontecer aqui na face da Terra, já aconteceram no outro lugar que era o mundo mental. Estou dizendo isso porque, recapitulando, o caso da Heine, por exemplo, tem vários casos, vários fatos citados, mas o caso da Heine foi o caso mais longo e é justamente aquilo que está na Verdade da Vida, volume 9. A Heine era uma jovem quando foi hipnotizada pelo Sr. Cornei, no momento de hipnose profunda. O consciente dela estava dormindo, mas ele falando com o espírito da Heine. E a Heine começou a descrever a cena de guerra. Isso foi em 1912. Em 1913, novamente em estado de hipnose, ela viu cenas de guerra
com mais precisão, com mais intensidade, e tanto que ela começava a transpirar, horrorizada de ver aquela cena muito nítida. Em 1914, ano seguinte, estourou a Primeira Guerra Mundial. Portanto, antes de acontecer na face da Terra, já estava pronto um filme que ia se projetar aqui na face da Terra. Quem que fez esse filme? Não foi Deus, não. Foi a mente do homem, agressiva, egoísta, de desarmonia, de ressentimentos. Isso que foi elaborando esse filme. Por isso, antes de acontecer na Terra, já aconteceu no mundo mental. Voltando para o caso. O casal estava sempre em contato com a verdade, tanto que sentiu forte desejo de ir a Seitonia para fazer a meditação, para entrar em sintonia com Deus. E além disso, viviam em harmonia com tudo e com todos. Pela lei da semelhante, mente harmoniosa atrai fatos harmoniosos. E incêndio não destruiu a casa deles, porque aquele incêndio destruidor, era diferente do sentimento harmonioso do casal. E o vento mudou de direção. Aparentemente foi por acaso. Não foi por acaso. Ajuda do mundo celestial, que fez mudar a direção do vento. Deus está sempre nos abençoando, mas aqueles que não conseguem receber a bênção de Deus é porque não estão em harmonia com tudo e com todos. Ok? Na página 164, segundo parágrafo, diz o seguinte: citei mais 2 casos de cura pela leitura do livro A Verdade da Vida. Antes de dar continuidade, vamos parar por aqui. Eu tenho comentado muito sobre as pessoas que estão com problema financeiro para lerem o livro Convite à Prosperidade, volume 1. Convite à Prosperidade, volume 1. E por que esse livro tem tantos e tantos relatos de pessoas que estavam sem emprego? Eu tenho vários casos de pessoas que trabalharam comigo, foram meus funcionários. Meu próprio irmão também, o irmão que estava precisando, depois de ter aposentado na empresa, a aposentadoria sendo pequena, precisava de uma coisa para complementar. Então, quando eu falei para ele ler, aí veio uma proposta que não tinha dado certo um ano antes. Exatamente um ano depois, uma empresa muito grande do Brasil, o diretor o convidou para jantar com ele e formulou oficialmente o convite. Aqui diz logo no início: a felicidade já é sua. Então imagina uma pessoa que está desesperada com problema financeiro. Nós utilizamos a oração, a mentalização para nos desvencilharmos de doenças e infortúnios ou para evitarmos esses conflitos. Porém, não é a oração nem a mentalização que fará com que elas se eliminem. É incorreto pensar que Deus nos salvará movido por preces ou meditações. Que Deus vai nos salvar somente por isso. A oração e a mentalização nada mais são que uma forma de afinar a mente, de ajustar a mente. Então o mestre diz o seguinte: na realidade, a situação é outra. A felicidade está sempre aqui presente. Deus está sempre nos mandando vibrações de amor e proteção. Sempre está nos enviando. Mas nem todos estão captando, né? E se ela não está se tornando visível, é porque nós não fazemos essa sintonização com essa felicidade que já existe. A nossa mente está sintonizando outro canal, e não o canal de Deus. Nossa mente está sintonizando outro tipo de vibração, não a vibração de salvação de Deus. Então nós temos que ajustar a mente. E ajustar a mente é manter a mente pura. É isso que Cristo disse: os limpos de coração verão a Deus. Não significa que vai verá Deus com os olhos carnais. Você entrará em sintonia com Deus através da mente pura, pura de mágoa. Purifique-se através da oração do perdão. Purifique-se, elimine aquele ressentimento, ódio, tristeza. Limpe tudo isso. Limpe tudo isso. Mesma coisa que você passar um pano no móvel e começar a aparecer o brilho daquele móvel que estava encoberto com tanta sujeira. A mesma coisa acontece isso conosco. Muitas vezes o brilho do nosso Deus interior, da nossa vida não manifesta porque tem muitas poeiras, muitas coisas encobrindo a nossa natureza divina, a nossa luz, o nosso Deus interior. Então esse fato é que está impedindo que isso se manifeste. Então ter isso em mente e compreender exatamente que nós somos merecedores, que somos filhos de Deus. Então é sempre entender que Deus não é aquele carrasco que muita gente imagina, que Deus castiga, que Deus é vingativo.
pensar que precisa sacrificar animais para alegrar a Deus. Esse é um pensamento da Idade Média, que é um pensamento equivocado, uma imagem totalmente errada de Deus, que nós viemos para sofrer, que nós viemos para pagar pecado. Não viemos para esse objetivo, não. Nós não viemos para pagar pecado de ninguém. A felicidade já existe, porque Deus é todo o amor absoluto, é amor absoluto, está sempre pronto para nos ajudar, sempre para nos ajudar. Então nós devemos ter em mente isso, e nós devemos reconhecer, compreender, analisar. Pai nosso que estás no céu, nosso Pai é Deus, nosso Pai é Deus, você é filho de Deus, filha de Deus, nós somos vida de Deus. É isso que nós temos que entender aqui. Então, nós não viemos do útero da mulher, nós viemos da vida de Deus. É Deus que nos faz viver. Por isso, na oração Pai Nosso que diz, o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, significa a vida de Deus que está em nós, que transforma o alimento que nós ingerimos, se transforma em sangue. Esse milagre é a vida de Deus que faz. E no laboratório, nenhum robô faz isso. Você pode pôr comida na boca do robô que ele jamais vai se transformar em sangue, porque ali não tem vida. E a vida de Deus é a nossa vida. É isso que nós devemos compreender. Muito obrigado. A todos, muito obrigado. Tenho a felicidade de apresentar a todos vocês, neste momento, Palavras de Luz 2021, Preceitos Diários. Esses preceitos diários, lidos todos os dias nas suas casas, nas suas residências, nos seus estabelecimentos comerciais, têm a missão e a função de fazer com que o seu dia torne-se um dia radiante, alegre, feliz, cheio de vida, cheio de vivacidade, com palavras que extraem o potencial infinito da nossa natureza divina como filho de Deus. Nas palavras do dia 2, diz: o homem está ligado em unicidade à grande vida do universo. Eu sou um com Deus. Deus permeia o universo. Eu sou um com a força que permeia o universo. Essa força poderosa está se movendo dentro da minha vida como uma corrente do mar profundo. Essa força poderosa é sabedoria infinita. Ela orienta meus planos e concretiza os melhores resultados possíveis. Portanto, adquiram e mantenham nas suas casas, nas suas residências, no seu trabalho, Palavras de Luz 2021. Procure nas nossas regionais, nas nossas associações locais ou mesmo no site que vai aparecer aqui para cada um de vocês. Muito obrigado!